Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, então hoje nós vamos trabalhar com cálculo de áreas e volumes de pirâmides. Nas aulas passadas nós trabalhamos então com o cálculo de áreas e volumes de prismas. Então agora a gente vai falar sobre as pirâmides. Então vou trazer primeiro para vocês uma ideia, do que seria uma pirâmide e em seguida a gente vai trazer então quais são as fórmulas para a gente calcular as suas áreas e os seus volumes, ok? Tranquilo? Então acompanha comigo na tela. As pirâmides, então, pessoal, são sólidos geométricos compostos por uma base e faces laterais, as quais são sempre triangulares, pois elas saem da base, que são polígonos, e se reúnem em um único ponto, formando um dos vértices da nossa pirâmide, fora do plano que contém a nossa base. As pirâmides, então, elas são classificadas de acordo com a forma da sua base. Então, vamos analisando aí comigo. Além do vértice formado pela junção de todas as faces, elas possuem outros elementos importantes, tais como a sua altura, o seu apótema, a superfície lateral e a sua base, como mostra a nossa figura a seguir. Então, pessoal, a nossa pirâmide, ela vai ser classificada de acordo com o polígono que está na sua base, sendo esse polígono triangular, que é um triângulo, um quadrado, Vai depender, então, da sua base para a gente nomear essa nossa pirâmide, ok? Tranquilo? Então, vejam comigo aí quais são os elementos que nós temos nesse sólido geométrico. Bora lá! Então, nós temos a aresta lateral, nós temos o vértice da nossa pirâmide, que está aqui, nós temos o seu apótema, que está aqui na face lateral, nós temos a sua face lateral, que são sempre serão triângulos, a sua base, a aresta da sua base, que vai ser essa linhazinha aqui, e a altura da pirâmide, que sempre vai formar um ângulo reto, assim como a sua apótema. Ok, continuando então, os sólidos geométricos piramidais ou pirâmides possuem diferentes tipos de bases, podendo ser essas nossas bases triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal, dentre outras, como mostra a imagem a seguir. Então vejam que a primeira pirâmide que aparece para vocês, ela é de base triangular. Portanto, a gente chama ela de pirâmide triangular e, consequentemente, ela vai ter 3 faces triangulares. Nós temos a segunda figura, que é uma pirâmide quadrangular, ou seja, a sua base é uma figura de 4 lados e ela terá 4 faces laterais triangulares. A terceira figura, nós temos a pirâmide pentagonal, onde vocês vão ver que a base é uma figura de 5 lados e, portanto, você terá aí 5 faces laterais triangulares. A próxima figura é uma pirâmide hexagonal, ou seja, a sua base tem uma figura de 6 lados e, portanto, então, ela terá 6 faces laterais triangulares. E por último, nós temos a pirâmide heptagonal, onde vocês vão ver que a sua base tem uma figura, um polígono, de 7 lados e, portanto, ela terá 7 faces triangulares. Então, essas são as principais, as que mais aparecem aí para nós, mas elas podem ter mais faces de acordo com a sua base, Então, eu posso ter uma pirâmide octogonal, que vai ser um polígono de 8 lados na sua base e, consequentemente, ela terá 8 faces triangulares. Mas só um detalhe, tá? Sempre as suas faces serão triângulos por se tratar de uma pirâmide, ok? Então, continua comigo. Dessa forma, então, o cálculo da área da base está condicionado à forma do polígono correspondente. Em pirâmides de base triangular e quadrangular, você pode utilizar, então, as seguintes fórmulas.
Para calcular, então, a base, quando for triangular, você vai calcular por meio da área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Quando a base for quadrangular, você vai, então, multiplicar o comprimento pela largura, porque é um quadrilátero na sua base, certo? Agora, a área das faces laterais de uma pirâmide é obtida pela soma de todas as áreas de cada uma de suas faces laterais. E cada caso ele deve ser analisado separadamente, pois as pirâmides nem sempre são regulares e de base quadrada, como as do Egito. Então, o que ele está dizendo? Nem sempre as nossas pirâmides são como a gente vê lá no Egito, né? Que são pirâmides que são regulares e as bases sempre são quadradas. O que são pirâmides regulares? É quando todas as suas faces são congruentes, somente a sua base que vai ser diferente, tá? Nesse caso, então, nós teremos também pirâmides em que suas faces serão irregulares, né? E, portanto, nós teremos que utilizar outras maneiras para calcular, então, a área das suas faces, ok? Então, continua comigo. Se a pirâmide ela for regular, nós podemos, então, calcular a área de uma das faces lateral e multiplicar o resultado pelo número total de faces laterais para encontrar o nosso AL, que é a área lateral. Então, lembramos que o número de faces de uma pirâmide é variável, pois depende do formato da sua base. Não existe uma fórmula geral para calcular áreas de polígonos que possuem mais de 4 lados. Então, o que ele está dizendo aí? Que nós não podemos bater o martelo numa fórmula específica para as pirâmides, porque vai depender muito da sua base, né? Então, se a gente tiver uma base que é quadrangular, a gente consegue calcular mais tranquilo, né? Porque a gente só faz a multiplicação do comprimento com a largura e aí a gente já tem a área da sua base. Para descobrir, então, a área das suas faces laterais, se essa pirâmide for regular, basta, então, você utilizar a fórmula do triângulo, né? Que é base vezes a altura dividido por 2. E aí você tem, então, a área de uma das faces e basta, então, você multiplicar pela quantidade. Como ela é de base quadrangular, então eu multiplicaria por 4 e obteria a área das faces laterais. Mas como é que eu calculo, então, a área total de uma pirâmide? Muito parecido com o que a gente fez nos prismas. Você vai somar, então, a área da base, que agora vai ser somente uma, tá? Mais a área das suas laterais, que vai depender da quantidade de lados do polígono que tem na sua base, ok? E lembrando, tá? As pirâmides nem sempre serão perfeitas, ou seja, nem sempre elas serão regulares, com todas as faces congruentes. Então, às vezes, você vai ter que calcular algumas faces de maneira diferente. Assim como a gente viu nos prismas, aquele exemplo que eu trouxe para vocês, em que a gente teve que calcular 2 vezes as faces laterais daquele prisma por ter medidas diferentes, ok? Além disso, também nas pirâmides a gente utiliza aquelas medidas do apótema, né? Para poder calcular, por exemplo, uma das faces em que a gente precisa descobrir a sua altura. A altura, então, da face lateral triangular vai coincidir com o apótema. Então, a gente vai precisar calcular ele ou por meio do teorema de Pitágoras ou o problema vai dar para você já essa medida. Tranquilo? Então, façam as atividades que tiver aí para vocês ficarem craques e conseguir, então, sempre fazer o cálculo dessas áreas de pirâmides. Combinado, pessoal? Então, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!